Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados nesta manhã. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te conceda a bênção, que o Senhor te conceda a cura, que o Senhor te conceda a libertação, que o Senhor vai à tua frente tirando todo impedimento que está na tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Deus que abre o caminho, que tira o impedimento, Pai amado, que derruba as portas, Pai amado, de bronze e os ferrolhos. Tu és, Pai amado, Senhor, que abre, Senhor, este caminho onde não há caminho, Pai. Tu és o Deus do impossível, Pai amado, que opera a favor daqueles que em Ti esperam, que clamam a Ti neste momento, Senhor, clamam pela misericórdia. Meu Deus, que eu possa visitar essas almas que estão acometidas de toda enfermidade, Pai amado. Essas vidas que estão acometidas, Pai, na garganta, Pai, essas vidas que estão acometidas, Senhor, meu Deus, em todo o seu ser, Pai, por toda enfermidade, do alto da cabeça, planta dos pés. Tu és o Deus que nos visita, que nos cura, que haja cura agora em nome de Jesus, porque Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta. Por essas vidas, Pai, que estão orando, por esses irmãos que estão intercedendo, Pai amado, pela oração do justo que o Senhor atende, Pai. Em nome de Jesus agora, Senhor, essas almas que oram pelas vidas, Pai, do seu servo, dos seus entes queridos, Senhor, dos irmãos, que o Senhor venha mover agora, libertar eles, Pai amado, de toda esta opressão, de toda esta enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos está orando, Deus do impossível está conosco, glória a Deus, tudo é possível aquele que crê. Creia somente, meu irmão, ainda que a enfermidade seja impossível aos homens. Nós vemos o rei Ezequias, um rei no qual Deus mandou Isaías avisá-lo para ele colocar a sua casa em ordem, que certamente ele morreria. Ele tinha uma enfermidade para a morte, o rei Ezequias, meu irmão e minha irmã. O profeta Isaías foi avisá-lo exatamente para ele colocar a casa em ordem, que certamente ele ia morrer. Mas aquele homem creu que Deus poderia mover algo. Aquele homem creu, aquele rei, o rei Ezequias creu, glória a Deus, que se ele entrasse na presença de Deus, e ele orou com esta convicção que Deus poderia mudar o seu cativeiro, Deus poderia mudar o rumo da sua vida, Deus poderia fechar a sepultura e lhe dar vida, glória a Deus. E a palavra diz que antes que o profeta Isaías saísse do pátio, Deus exatamente mandou voltar e dizer para Ezequias que o Senhor tinha ouvido a sua oração. Ele acrescentaria 15 anos. Tremenda palavra, meus irmãos, tremenda palavra, aleluia. E é isso, precisamos entrar na presença de Deus com esta humildade, com este temor, glória a Deus, para que Deus mova nas nossas vidas, para que Deus acrescente nas nossas vidas a vida, porque o autor da nossa vida, aquele que nos criou, que criou qualquer órgão, aquele que basta uma palavra, aquele que traz à existência aquilo que não existe, aquilo que diz ao seu órgão, haja vida, aquele que diz, haja cura, glória a Deus, aquele que diz, haja luz. Nós vemos, meus irmãos, que nós precisamos se chegar a Deus. Deus quer operar na sua vida, não importa o que você está passando, meu irmão, não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua prova, nós estamos na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Nós vemos que o rei Ezequias foi um rei realmente que ele pegou o reinado totalmente contaminado pela vida do seu pai, que levantou adoração aos outros deuses, e o povo ainda adorava nos montes, oferecia sacrifício às abominações. Nós vemos que o povo ainda ia oferecer sacrifício às serpentes que Moisés tinha levantado ali no deserto. Nós vemos que Ezequias realmente ele tira a idolatria do povo.
Ezequias tira a idolatria do povo, meu irmão. Ezequias faz exatamente passar sermão. Ezequias levanta exatamente os sacerdotes, os escribas, para que o povo andasse na presença de Deus. Glória a Deus. Tremendo, meus irmãos. Um homem que realmente teve o temor de andar na presença de Deus. É tremendo quando nós temos o temor de andar na presença de Deus. Muitas vezes nós temos esse temor de andar na presença de Deus. Nós, como Ezequias, nós muitas vezes viemos de um lar de adoração às abominações, à idolatria, aos outros deuses, e nós nos convertemos exatamente porque Ezequias, quando passou a reinar, ele reinou exatamente com um coração puro, um coração realmente para servir o Senhor, um coração para que o seu reino realmente andasse na presença de Deus. E nós vemos quantos livramentos Deus deu para o rei Ezequias contra o rei da Síria. Nós vemos que Deus realmente sustentava o reinado de Ezequias. E quando Ezequias adoeceu, ele clamou ao Senhor. Nós vemos que aquele homem tinha realmente uma situação ainda para ser resolvida. Muitas vezes nós somos uma bênção, nós estamos na presença de Deus, oramos a Deus, andamos na justiça de Deus, mas muitas vezes nós temos algumas falhas ainda, meus irmãos. Deus mandou o profeta Isaías exatamente dizer a Ezequias: coloca a sua casa em ordem, coloca a sua casa em ordem. Havia alguma coisa ainda para Ezequias fazer, meus irmãos, colocar a casa em ordem. Por que Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem? Há uma ordem aí, coloca a tua casa em ordem, meus irmãos, vamos colocar. Às vezes nós somos uma bênção, estamos na presença de Deus, mas precisamos ainda ajustar algumas coisas na nossa vida. Glória a Deus. Nós vemos que depois da morte de Ezequias, meu irmão, nós vemos que quem passou a reinar foi o seu filho Manassés. Aí começa a luta, meu irmão, começa a prova, começa aquilo que nós não queríamos ver. Nós vemos que Manassés, quando começa a reinar, é uma história que Manassés acabou reinando por 55 anos. Manassés começou a reinar por 55 anos, mas a palavra de Deus diz que quando Manassés começou a reinar, ele fez totalmente oposto aos seus pais. Enquanto seu pai mandou arrancar todos os postes ídolos, toda a idolatria, levar o povo exatamente a adorar o verdadeiro Deus e andar nos mandamentos de Deus, nós vemos que o filho de Ezequias, Manassés, ele leva exatamente o povo à idolatria, à abominação. Nós vemos que Manassés, ele novamente, ele levanta os ídolos, ele levanta exatamente aquilo que seu pai tinha tirado, a abominação. E nós vemos que Deus, mais para frente, ele deixa Manassés ser levado para o cativeiro. E nós vemos que Manassés foi um homem que ele cresceu na verdade das Escrituras Sagradas. Ele viveu vendo seu pai, Ezequias, levar o povo. Ele bebeu exatamente, ele foi criado com o leite genuíno, o leite da verdade. Ele assistiu seu pai tirar todos aqueles ídolos. Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos ser uma bênção na presença de Deus. Mas isso não vai nos garantir que os nossos filhos vão se desviar, meus irmãos. Ezequias era uma bênção na mão de Deus. Ezequias ficou doente, ele orou e Deus o atendeu. Mas nós vemos que Manassés, meus irmãos, seu filho, tomou o caminho totalmente oposto à verdade de Deus. Por isso, muitas vezes nós somos uma bênção, estamos na presença de Deus, pregamos o evangelho dentro de casa, muitas situações, mas os nossos filhos estão pervertendo o caminho, estão tomando o caminho do mundo, meu irmão e minha irmã. Mas a palavra do Senhor também diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Muitas vezes, por nós não sermos um pouco rígidos com os nossos filhos, por nós deixarmos as portas abertas, e eu digo, quando você deixa a janela aberta do mundo, meu irmão, a janela do mundo, ela vai contaminar os olhos.
E eu digo, nós precisamos tomar cuidado com a janela do mundo, meu irmão. Quando as janelas do mundo estão fechadas, quando há realmente uma unção de Deus sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus, porque a própria palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Hoje, meu irmão e minha irmã, quando nós temos um evangelho genuíno, quando nós temos uma palavra sadia, quando há uma palavra edificante, quando o Espírito Santo de Deus opera no meio de nós, há um crescimento espiritual. Há um crescimento espiritual, meu irmão e minha irmã. Aleluia, glória a Deus, há um crescimento. Então, nós precisamos crescer nesta maturidade. Talvez Ezequias não viu esse crescimento na vida do seu filho, uma maturidade. Imagina até porque um rei que tem todas as suas ocupações, muitos seus afazeres, e às vezes os filhos ficam meio de lado. Nós achando que somos rei e que estamos pregando um sermão da verdade e colocando os caminhos da justiça, vai ser suficiente. Talvez o meu filho está vendo tudo isso, mas não basta o seu filho ver tudo isso, meu irmão, nós temos que acompanhar de perto. Glória a Deus. A palavra de Deus diz para a gente conhecer o estado das nossas ovelhas. Nós precisamos conhecer o estado das nossas ovelhas, meus irmãos. Glória a Deus. É tremendo quando você tem o rebanho. Glória a Deus. E você conhece cada ovelha do teu rebanho. Você conhece a cada uma, meu irmão. Glória a Deus. Às vezes alguma está contaminada por algumas situações, está doente, mas você conhece o estado dela. Você examina ela, glória a Deus, porque quando você assiste, você vê se ela está com alguns pulgões, se você vê se ela está com algum carrapato, glória a Deus, se ela precisa de algum cuidado. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Eu digo que muitos pais têm muito zelo com os filhos, muito zelo de estar preocupado em vestir ele da melhor forma, de dar o melhor curso que tem, a melhor escola que tem, procura dar a melhor alimentação que tem. É bom ter zelo, mas se você acaba tendo esse zelo demasiado, esquecendo de ter o zelo da palavra de Deus, meu irmão, porque nós temos que ter o zelo para a palavra de Deus. Conhecer o estado do filho não é só ir botar o termômetro no filho e ver que ele está doente, se ele precisa de um remédio ou do outro. Mas nós precisamos examinar o estado das ovelhas dos nossos filhos para ver o que eles estão assistindo, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Nós precisamos examinar, ver o que eles estão se alimentando do lixo, meu irmão. Quando os filhos começam a se isolar é perigo. Quando ele começa a se isolar, meu irmão e minha irmã, esses já são sintomas. A palavra diz que aquele que se isola se insurge contra todo conhecimento. Quer dizer, o diabo sempre vai trabalhar uma situação isolada. Talvez o que aconteceu com Manassés. Ainda que fosse filho do rei, mas o inimigo trabalhou no seu coração. O inimigo levou Manassés exatamente a fazer. A palavra de Deus diz que ele foi um dos reis que fez maior abominação aos olhos do Senhor. Então imagina, meus irmãos. E o mais tremendo disso é que Deus permite que Manassés seja levado exatamente ao cativeiro, preso por anzóis, até que esse rei se humilhe e volte à presença de Deus e restaura. Meu irmão, a palavra de Deus diz que todo aquele que Deus recebe como filho, ele corrige, ele exorta, ele corrige. Se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos, meus irmãos. Aleluia. Deus está dizendo hoje, meu irmão e minha irmã, não adianta você ir para a igreja, não adianta, porque eu estou indo para a igreja e fala, Deus está tomando conta de tudo. Deus está tomando conta da minha casa. Muitos falam assim, Deus tem uma promessa na vida do meu filho. Deus tem uma promessa na vida do meu filho. Deus tem uma promessa na vida. Deus profetizou que tem uma promessa. Aí eu não vou fazer mais nada? Não, meus irmãos. Eu tenho exatamente que fazer algo. Eu tenho que levar ele aos caminhos do Senhor. Eu tenho exatamente que vigiar sobre a vida dele,
para que nenhum laço o apanhe, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos estar vigiando em todo momento. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Nós não podemos se afastar, meu irmão e minha irmã. Hoje é normal, hoje. Os filhos estão sem educação, eles acham que é a escola que tem que dar educação, é o professor que tem que dar educação. E quando o professor repreende, o pai vai até a escola brigar com o professor ainda. Tá tudo trocado hoje, né, meu irmão? Eu digo que é de casa, é dos pais. Toda a responsabilidade da educação, de ensinar o filho, meu irmão, a respeitar. Porque quando nós respeitamos, quando nós honramos, o mais importante é ensinar para os nossos filhos a honrar a pessoa do próximo, a ter palavra com a pessoa do próximo, meu irmão. Glória a Deus. É ensinar os nossos filhos a sair e nem pensar em andar no caminho do ímpio. É tirar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos desde pequeno que não é para andar no caminho da vaidade. Glória a Deus. Bem-aventurado são aqueles realmente que andam na presença de Deus. Nós vamos pegar a vida de Isaac. Isaac foi um homem realmente que obedeceu aos seus pais, que obedeceu ali a Sara, obedeceu a Abraão, glória a Deus. E foi tremendo quando Deus escolheu uma esposa, exatamente, usando a vida de Abraão para buscar Rebeca para Isaac. Eu digo, Deus, quando nós andamos na presença de Deus, Deus já tem preparado o melhor desta terra para cada um de nós, meu irmão, glória a Deus. E eu digo, quando nós andamos na nossa precipitação, quando nós andamos na nossa loucura sem entendimento, quando nós deixamos o caminho de Deus e colocamos os nossos olhos, meus irmãos, é a janela para o mundo. Quando o nosso coração se sobrecarrega, nós vemos que uma geração, ela vai se pervertendo. Quantos homens de Deus eram uma bênção, tão no instrumento na mão de Deus, e de repente os filhos vêm e pervertem o caminho. Pervertem o caminho de Deus, pervertem trazendo os ídolos. Meus irmãos, quanto ídolo nós temos no mundo, meu irmão. Nós estamos cheios de ídolos no meio da comunicação. Temos ídolos gospels, temos ídolos de tudo quanto é jeito, ídolos humanos. E é tremendo que Deus não dá sua glória para ninguém. A glória é totalmente de Deus. Eu pego uma palavra no livro de Lucas, no qual Jesus, ali, ele vê uma contenda entre os irmãos. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Imagina os discípulos, meus irmãos, tentando disputar qual deles era o maior. Hoje, o mundo gospel tá desse jeito. Um tem o título ali de bispo, o outro tem título de presbítero, o outro tem título de pastor, o outro quer ser maior. Ele vai lá e põe um título, eu sou apóstolo. Ah, agora apóstolo, eu tenho que arrumar, eu sou o líder dos apóstolos. Eu sou os generais dos apóstolos. Meus irmãos, um querendo ser maior que o outro. E o próprio Senhor Jesus diz: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como serve. Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou o que serve? Porventura não é que está na mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E se vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, eu vos destino ao reino como meu Pai o destinou, para que comais e bebeis à minha mesa no meu reino, e assentai-vos nos tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Glória a Deus. E aí ele chama a atenção. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilindrar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Amém? Mas ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Nós vemos que Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás está querendo exatamente, Satanás vos pediu para vos cilindrar como trigo. Nós vemos que Satanás,
estava querendo agir na vida de Pedro. Mas Jesus intercedeu ao Pai por ele, para que a sua fé não desfalecesse. Mas Pedro ainda, na sua soberba, que dizer: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Muitas vezes nós estamos nesse estado, né, meu irmão? Nós precisamos crescer, nós precisamos ter entendimento, precisamos ter discernimento e achamos que estamos prontos. Achamos que estamos prontos, meus irmãos. Nós vemos que Ezequias poderia se achar pronto, mas Deus falava para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrereis. Muitas vezes, meus irmãos, Deus está falando com a gente, e o fato de eu estar dando dízimo, o fato de eu participar da igreja, o fato de eu participar ali do corpo de Cristo, eu não atento para aquilo que Deus está falando. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus está falando. Jesus está falando com Pedro: Pedro, Satanás está tentando exatamente agir na tua vida, mas eu intercedi ao Pai por você. Mas Pedro não deu atenção naquilo que Jesus estava falando. Pedro está tentando dizer: Senhor, eu já estou pronto para ir à morte contigo. Meus irmãos, quantas situações nós temos na nossa vida que nós nos mostramos arrogantes, soberbos, orgulhosos, achando que já estamos prontos, autossuficientes, e Deus precisa exatamente que a gente enxergue. Deus está falando: enxergue a tua casa, enxergue a vida dos teus filhos, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Liberta eles exatamente porque eles estão no caminho do abate. Usa a tua boca, glória a Deus. Muitas vezes queremos ser amorosos, queremos exatamente não machucá-los, queremos mostrar o amor, mas um amor humano, um amor que tem um zelo exatamente, esconde a verdade do evangelho, meu irmão. Ai, não quero falar nada para magoar, porque a primeira coisa, e eu sempre repito, quando você corrige alguém, ou o próprio filho, o filho já vem: você está me amaldiçoando, você está me amaldiçoando. Eles trocam, o diabo troca um alerta. Imagina aqui, Jesus falando para Pedro, Pedro, Satanás vos pediu para vos cirindar. Já pensou se Pedro falar: Senhor, então está me amaldiçoando? Está falando que Satanás está querendo entrar na minha vida? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O fato de você alertar, o fato de você corrigir, Satanás inverte o jogo e fala: tudo é maldição, tudo é maldição. Agora não pode fazer isso porque vai dar maldição. Porque se eu fizer isso é maldição. Vigia, porque Deus está falando. Os filhos que usam o argumento do diabo. Exatamente. Não posso fazer isso porque se eu não vou para o inferno. Não posso fazer aquilo, tudo me amaldiçoa, tudo está me amaldiçoando. Meu irmão, esse é o jogo do diabo. O jogo do diabo, argumentar o oposto, para tentar inibir tudo aquilo que você fala. E eu digo: prega o evangelho, insiste, quer tempo ou fora de tempo, meu irmão. Olha, a palavra pode ser dura, mas ela vai bater. O diabo pode até gemer, o seu filho pode até gemer, meu irmão, mas o amor verdadeiro é aquele realmente que abre os olhos, que toca o coração. Nós não podemos, meus irmãos, realmente ser pessoas de Deus e deixar os filhos se contaminarem com o mundo. Nós precisamos pregar o evangelho. Se você pregou o evangelho, se você realmente corrigiu o teu filho, ensinou ele no caminho que deve andar, e ele realmente quis se desviar por conta própria, é problema dele, meu irmão. Porque Deus tem filho, não tem neto. Deus tem filho, não tem neto. Deus quer fazer do teu filho um filho. Ele não vai... Esqueça, meu irmão, que ninguém herda o reino de Deus por herança. Eu sou filho de Deus, os meus netos, meus tataranetos vão herdar porque eu sou filho de Deus. Eles vão herdar se realmente eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e nascerem de novo. O seu filho precisa nascer de novo. Você pode ter nascido de novo. Nós vemos que Ezequias nasceu de novo. Ezequias foi um homem que andou na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Manassés foi o filho pródigo. Um filho que Deus tocou e voltou. Eu digo, feliz é o homem no qual, quando se desvia de Deus
e Deus o toca para que ele reconheça que o Senhor é Deus, como foi o caso do filho pródigo. Imagina se o filho pródigo tivesse saído de casa e tivesse prosperado em toda a sua vida. Com certeza, ele não teria se arrependido. Mas quando o filho pródigo saiu e ele perdeu tudo, e ele lembrou exatamente da casa do seu pai, e ele lembrou que ele tinha pecado contra Deus e contra o seu pai, e ele voltou, meu irmão e minha irmã, porque é tremendo, meu irmão. E eu digo, feliz é o homem no qual Deus corrige. Ainda que nós tomamos um tombo, ainda que nós percamos tudo, glória a Deus, ainda que nós fomos ao pó, mas nós abrimos os olhos e falamos, Senhor, Tu me amas. Tu me amas, ó Deus, porque eu não te enxergava. Eu só fui te enxergar quando eu não tive mais nada. Manassés só enxergou Deus quando ele estava no cativeiro, quando ele estava no fundo. Quando não havia mais esperança nenhuma, ele lembrou do Deus do seu pai. Ele lembrou do Deus de Jacó, ele lembrou do Deus de Isaac, de Abraão. Meu irmão, ele lembrou do rei, do seu pai, Ezequias, glória a Deus. Ele lembrou exatamente que o seu pai tirou os postes ídolos, glória a Deus, aleluia. Eu digo, pode ter situações do teu filho, meu irmão e minha irmã, que está passando neste momento por uma situação difícil, mas eu digo, é o Senhor que quer tocá-lo, é o Senhor exatamente, porque aqueles que o Senhor realmente restaura, Ele aquebranta o coração. Por isso que a palavra diz para a gente pregar o evangelho aos aquebrantados de corações, porque quando você prega uma palavra aos que têm suficiência, meu irmão, eles lançam a palavra para trás. Mas quando você prega a palavra, aquele que está quebrantado, meu irmão, aquele que está quebrantado de coração, a palavra entra. Quando você prega a palavra para o soberbo, ele lança a palavra para trás. Mas quando você lança a palavra para o quebrantado, humilde de coração, meu irmão, a palavra entra, a palavra penetra, a palavra realmente cria raiz dentro do coração. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É tempo, meu irmão, de pregarmos a verdade, é tempo de não desfalecermos, é tempo de estarmos vivos desta palavra, é tempo você de se assentar na presença dos teus filhos, aleluia, na presença daqueles que estão desviados, na presença daqueles que estão enfraquecidos, e falar, volta para os caminhos do Senhor, atenta à voz do teu Deus, porque Ele fará grandes coisas. Deus vai restaurar. Nós temos que seguir e ter alegria em servir ao Senhor. Temos que estar alegre, meu irmão, aleluia. Podemos estar comendo pão seco, mas vamos comer com glórias, vamos comer com alegria, vamos comer com gozo, aleluia. Não importa a situação que você está passando, mas olha para o autor e consumador da sua fé. Aprendei de mim que sou manso e humilde, de Jesus, a humildade de Jesus, a humildade do Senhor. O Deus que se fez servo e habitou no meio de nós. Jesus habitou no meio de nós, andou no meio de nós, Xalabassuri Andarecômia, andou em carne e sangue, glória a Deus, partilhou todas as dificuldades humanas, meus irmãos, aleluia. O Deus Xalabassúria que tem tudo, meu irmão, se fez humilde, comeu do pão e do peixinho, glória a Deus, caminhou sobre a terra, foi crucificado, açoitado, aleluia. E nós temos exatamente a humildade de Cristo, meu irmão, para estarmos andando. Apartai-vos de mim, Senhor, toda vaidade, Senhor, que os meus olhos não contemplem a vaidade, mas que os meus olhos contemplem a sua glória, o seu poder, que o Senhor mova na tua vida, te dê sabedoria e discernimento. É tempo de tirar os ídolos, é tempo de tirar a imundície dos nossos olhos, é tempo de estar cheio da palavra e do poder de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, meu Pai. Que essas almas deste dia, meu Deus, que estão enfermas, meu Deus, Tu és o Deus que livra da morte. Aleluia, ainda que Ezequias, Pai amado,
Pai amado, estava com a sentença de morte. Deus o livrou. Senhor, Tu és o Deus que livra, Senhor, essas almas neste dia, Pai amado, alabassúria. Tu és o Deus que move, tira e fecha a sepultura e liberta, Pai amado, da enfermidade, Pai amado, crônica, desta enfermidade maligna, meu Deus. Tu és o Deus que restaura esses órgãos, que dá vida. Tu és o Deus que restaura, Pai amado. Tu és o Deus que traz de volta do cativeiro, Pai amado, aqueles que realmente, meu Deus, clamam a Ti, Pai amado, que clamam a Ti de dia e de noite, Pai, porque Tu és o Deus que faz justiça aos Teus escolhidos e liberta eles neste momento e enche eles da Tua presença. Pai, abençoa cada irmão e a cada ouvinte neste dia, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que esta palavra esteja dentro do seu coração, que o Senhor te edifique, que o Senhor te renove. Glória a Deus. Vai lá no mural e dá glória a Deus, aleluia, como ovelha escolhida do Senhor. Fica na paz, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.